minha família ninguém é jornalista. Meu pai até chegou a estudar há alguns anos, mas não se formou. Eu acho que é porque eu lia muito o jornal do meu avô. Eu gostava muito de meu avô ler o jornal, todo metódico, recortava, que ele achava interessante. Eu gostava de ler depois dele. Eu sempre li, criança, li muito jornal, mas nunca pensei em ser outra coisa, assim. Eu sempre gostei muito de história, de curiosa, ouvir as histórias das pessoas. Então foi um caminho um pouco natural na hora de escolher. Eu sou absolutamente curiosa com tudo que acontece, seja na Síria ou na Maré. Eu sempre fui de DCE, sempre fui mais de esquerda, assim. Eu ainda acredito no jornalismo como um instrumento da democracia. Estruturalmente, o curso de comunicação, os 2 anos iniciais são mais básicos, né? Você faz essas matérias, introdução à sociologia, introdução à filosofia. E depois vem reportagem 1, reportagem 2. Uma coisa que eu acho muito importante é a pessoa não querer logo ir para um estágio. É muito importante usar esse tempo da universidade. Tem que usar a universidade, usar a biblioteca, usar o cineclube. A universidade é para isso, eu acho. Jornalismo se aprende na prática, sim, mas pensar você não aprende, você aprende na universidade. O embate de ideias está na universidade. É muito complexo conciliar trabalho com a vida acadêmica. Tinha aula o dia inteiro, aí arrumei um estágio na TV Bandeirantes. Televisão, você não tem hora para sair, né? Então, eu lembro direitinho, o meu chefe era o Ricardo Boechat, eu tinha que deixar na mesa dele 2 pautas antes de ir pra aula. Então, assim, eu já acordava tensa, pensando em pauta, para conseguir sair na hora e chegar na hora na aula. Conciliar não é fácil. Tem um livro que é bem usado nas escolas de comunicação, todo mundo passa por ele, mas que eu acho que ele deve ser lido e relido. É O Papel do Jornal, do Alberto Dines. Um livro sobre o espírito do jornalista, sobre o que é importante nessa profissão, na profissão de repórter. Por isso que é um livro, eu acho que é abrangente e específico ao mesmo tempo. Teve uma eleição presidencial em 2006. E aí me chamaram para reforçar a equipe de cobertura de política. Eu nunca tinha coberto política e eu descobri uma coisa muito importante em política. Você vai cobrir um buraco na rua? Bom, abriu um buraco. Você vai lá na autoridade responsável por aquele buraco, por que aquele buraco está aberto, quando vai ser fechado, o que aquilo está prejudicando as pessoas e conta essa história, né? Política não, é tudo discurso, retórica. Então, quando você entrevista um político, na verdade, o que é notícia é o que ele não disse, é o que está escondido. Mas quando acabou, eu fiquei meio sem lugar na redação e tinha uma vaga no suplemento literário. Então foi por aí, fui ficando, cobrindo literatura, cobrindo temas de cultura, temas de música também. Fui aí, nunca mais saí. O dia a dia, basicamente, eu acordo, tento ler o meu jornal e a Folha de São Paulo, pelo menos, né? As revistas semanais. Corro para a redação, vejo qual é a minha pauta. A gente tem uma reunião de pauta semanal na sexta-feira, que é quando a gente vende as histórias que a gente quer fazer durante a semana. E tem o dia a dia que te atropela, que essa é a natureza da profissão, né? Então, o ministro, alguma autoridade falou alguma coisa. Notícias do dia a dia, decretos, leis, livros que são lançados, enfim. É ficar sempre atento ao que está acontecendo na minha área e contá-las da melhor forma, né? Tenho 10 anos de jornalismo trabalhando em redação. Muitas coisas mudaram, os temas, os assuntos que eu cobri, o nível de envolvimento ou não com as empresas que eu trabalhei. Mas o que não muda é a minha vontade de contar histórias. A maneira pela qual você conta, ela tem mudado porque o jornalismo está em crise, né? Por conta da internet, não faz mais sentido derrubar tanta árvore para contar notícia. O que eu penso é ir caminhando para a academia para tentar dar aula e devolver um pouco dessa experiência que eu tive, desse período de transição que eu vivi do jornalismo. E tenho vontade também de fazer biografias, porque nesse tempo todo que eu cobri literatura e cidade, eu vi que tem muitas histórias de muitas pessoas importantes da cultura brasileira que não são contadas. E como uma biografia é uma grande reportagem, uma reportagem de fôlego, é o que eu tenho vontade de fazer. Bom, um conselho que eu daria para quem está pensando em ser jornalista é não desistir do seu espírito crítico. Não abandona, não esmorece. E não deixar de construir o seu repertório. Lendo, vendo filme, vivendo, indo ao cinema, namorando, enfim. A matéria do jornalismo é a vida, né?
estudei teatro muito nova e eu não era uma atriz boa. Então, acho que é a única forma de eu viver outras vidas, né? De eu ouvir outras histórias. Eu gosto muito das pessoas, eu quero entendê-las e ouvi-las. E acho que o jornalismo me permite isso. Me permite entrar na casa delas, ouvi-las e discutir com elas, e aprender com elas.